Nós estamos falando na nossa aula de hoje sobre a escuta, sobre o amor. E como, quando uma pessoa se refere às experiências amorosas, às experiências de apaixonamento, às experiências de convívio e de intimidade em um relacionamento e também às experiências de separação, é importante que a gente perceba que existe ali uma dimensão consciente das escolhas, vontades, decisões e projetos que são racionais, que são acessíveis à consciência, mas tem também a dimensão da fantasia, do desejo, de motivações que não são determinadas pela consciência. E quando a gente pensa na fantasia, é como se a gente tivesse diante de uma história que aquela pessoa vive com um filtro, com uma forma dela de perceber, com uma forma dela de atribuir significado. Nós estamos na dimensão da relação da pessoa consigo mesma, com as suas fantasias. Como na alegoria que o Contar do Caligares traz, que é como se houvesse um paredão de tênis em que cada pessoa está ali treinando, jogando com a parede, né? E de longe parece que duas pessoas, cada uma jogando com a sua parede, estão jogando uma partida. Então, poder olhar essa dimensão da fantasia, como é a fantasia de cada pessoa e como a fantasia de cada pessoa participa, interfere naquela relação, é muito importante quando a gente escuta sobre o amor. Vamos retomar então um aspecto dos casais que nós comentamos na aula em que discutimos textos do Contardo Caligares, né? O Contardo, ele vai nos apontar como para a gente pensar as experiências dos casais, inclusive quando os casais estão em conflito, em crise, vivendo brigas, é importante a gente pensar a relação de cada pessoa com o próprio desejo. E como muitas vezes essa relação de cada pessoa com o próprio desejo é atravessada por projeções, conteúdos que são meus, conteúdos que eu tenho dificuldade de reconhecer, de admitir em mim, eu projeto em outra pessoa, enxergo na outra pessoa, atribuo a outra pessoa. Então, se eu não estou conseguindo reconhecer e admitir dificuldades que são minhas, eu passo a enxergar como se fosse a outra pessoa que estivesse me impedindo, como se fosse a outra pessoa que estivesse colocando essas limitações. Então, quando a gente ouve alguém de um casal trazer os problemas da relação, é também importante ouvir como aquela percepção desses problemas envolve mecanismos de defesa, envolve essas defesas inconscientes para a pessoa não entrar em contato com conteúdos que ela não quer reconhecer e não quer admitir nela mesma. Então, ouvir as experiências que as pessoas nos contam sobre esse casal também nos traz da relação com o desejo, como que as pessoas se permitem desejar, como que as pessoas agem de acordo com o desejo e acabam, né, com essas defesas que se estabelecem, projetando na outra pessoa, colocando a outra pessoa como fonte de renúncia, de sacrifício, de dificuldade, de limitação. Então, um cuidado importante para a gente tomar é esse de, ao ouvir a pessoa queixando de dificuldades na relação, a gente poder olhar o que é da dimensão das motivações inconscientes, o que é da dimensão da fantasia. O Contardo, ele diz assim: é óbvio que a cada escolha deixamos para trás um mundo de possibilidades que não são mais. Deixando de seguir qualquer caminho, renunciamos a todos os outros.
ou seja, fazer escolhas significa deixar as outras possibilidades, não seguir as outras alternativas. Mas é curioso que nessa matemática inevitável de escolhas e perdas, logo os cônjuges se acusem reciprocamente com maior frequência. Ouvir ali as questões conjugais é muitas vezes ouvir acusações. A outra pessoa me impediu de fazer escolhas, a outra pessoa prejudicou as minhas escolhas, eu deixei de escolher por causa da outra pessoa, eu deixei de escolher para estar com a outra pessoa. O que mais que o Contardo nos traz? Melanie Klein, uma das grandes figuras da psicanálise depois de Freud, mostrou que cada um pendura nas costas alheias alguns elementos, mais ou menos incômodos, da sua própria personalidade. Pensamos lidar com os outros e com suas exigências, enquanto lidamos, de fato, com exigências que são nossas e que preferimos atribuir aos outros. Então, esse é um mecanismo importante da gente prestar atenção quando estamos escutando uma pessoa falar da experiência de ser casal, que é o quanto algumas das exigências que são vistas da outra pessoa, como se a outra pessoa esperasse aquilo de nós, ou como se a outra pessoa cobrasse aquilo de nós, isso pode ser do campo da projeção. Uma das boas razões para se casar, o Contardo diz, é a seguinte: uma vez casados, podemos culpar o casal por boa parte de nossas covardias e impotências. Aqui o Contardo está sendo irônico, mas está dizendo desse movimento das pessoas atribuírem àqueles relacionamentos dificuldades e limitações que elas não conseguem reconhecer e admitir em si mesmas. E o Contardo continua. O marido, por exemplo, pode responsabilizar mulheres, filhos e casamento por ele ter desistido de ser o aventureiro que ainda dorme inquieto em seu peito. Aparentemente, o milagre de conseguir conviver, de inventar a cada dia compromissos viáveis entre desejos diferentes, não vale nada. E agora o Contardo sai do campo das projeções e entra na questão da relação, como ela é construída, como ela de fato acontece, a dimensão possível, concreta das relações, para dizer como que é a convivência, como que é a construção de compromissos viáveis. Na hora de fazer as contas, só importa o sacrifício imposto à liberdade absoluta e triste que seria a nossa, se pudéssemos viver sem concessões, ou seja, sem fazer caso de nenhum semelhante. O que o Contardo está problematizando aqui é essa visão individualista da outra pessoa sempre como um limite, da outra pessoa sempre como um motivo de sacrifício, de renúncia, o quanto isso tem a ver com projeções nas dificuldades de cada pessoa se relacionar com os seus desejos. Então, na escuta de alguém que está passando por dificuldades no relacionamento, é importante também se atentar a essa dimensão de como os fatores dos conflitos daquela pessoa consigo mesma e das dificuldades que aquela pessoa tem em enxergar as suas dificuldades e limitações, para poder trabalhar o que é do campo da fantasia daquela pessoa, dos conteúdos emocionais daquela pessoa e que de alguma forma está sendo projetado no casal. O Contardo diz assim: gostaria que não festejássemos apenas os êxitos de nossas aspirações mais solitárias e que conseguíssemos contar como ganhos as mudanças que a convivência com os outros nos impõe. Então, como é essa questão do ser casal para além de uma perspectiva individualista que é tão atravessada por projeções.